Existem encontros que mudam a nossa vida para sempre. Vamos falar um pouco sobre isso no nosso episódio de hoje. Um encontro que muda tudo. Sejam todos muito bem-vindos, meu nome é Eliezer, está começando mais uma Hora do Café. Eu quero agradecer aos nossos apoiadores, Marcenaria Binchen, Carro Fácil, Orange Barbershop, Rafa Utilidades e Floricultura Eros. Muito obrigado por estarem com a gente. Todos nós encontramos pessoas todos os dias, seja ligados ao nosso cotidiano, no dia a dia ou de forma intencional também. Nós temos encontros marcados que geram altas expectativas em nós. Temos outros que, mesmo sendo de forma ocasional, acabam impactando e mudando a nossa vida para sempre. Isso acontece com a gente. Tem alguns encontros desses que até acabam gerando mudanças profundas de convicções e verdades que antes fundamentavam a nossa vida. Na época de Jesus não era diferente. Temos vários relatos na Bíblia de pessoas que tiveram encontros que geraram mudanças drásticas em seu modo de pensar e se portar também. O que pode ter acontecido? Como pode alguém ter convicções tão firmes de estar fazendo a coisa certa a ponto de perseguir e prender outros para a morte e de repente ter uma mudança dessas convicções que antes pareciam inabaláveis e indiscutíveis? Eu quero citar para você um desses exemplos, que foi o exemplo do apóstolo Paulo. Tem um texto que relata claramente a vida dele em Filipenses capítulo 3, versículos 5 e 6, que diz o seguinte: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, no tocante à lei um fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, no tocante à justiça que está na lei, irrepreensível. Esse é só um trecho, mas nós já podemos identificar que, como acabamos de ler, o apóstolo Paulo, ele era um religioso praticante. Desde o seu nascimento, com a circuncisão ao 8º dia, foi ensinado na lei e a cumpriu de forma irrepreensível, como o texto nos fala. Ele era tão zeloso e tão convicto naquilo que ele cria, a ponto de perseguir a igreja, pensando estar fazendo a coisa certa. Bem contraditório isso, né? Mas calma aí que eu vou te explicar. O que acontece é que um religioso, principalmente do grupo dos fariseus, eles eram extremamente rigorosos quanto à forma de viver e cumprir a lei. Essa lei que o próprio Deus havia dado ao seu povo. O problema é que eles não haviam entendido o que era principal em relação à lei, a essência da lei. A lei não foi dada para que alguns se denominassem senhores e superiores por seu conhecimento para alcançar próprios objetivos, mas para nortear as pessoas, mostrando a forma de poderem encontrar Deus e enxergar através dela o quanto eram maus e pecadores, e com isso se arrepender e então mudar de vida. Os fariseus estavam tão cegos com o seu zelo pelo sistema criado, perdidos em orgulho, arrogância e justiça própria, a ponto de não quererem reconhecer Jesus como o Salvador enviado de Deus, sendo que esse Jesus estava muito claro na lei e nos textos proféticos, que os religiosos diziam ser tão zelosos. Não por acaso Jesus os chamou de hipócritas. A grande questão é que colocavam em primeiro plano aquilo que achavam mais proveitoso para si mesmos, e questões principais como o amor e a misericórdia não faziam parte das suas vidas. Mas a grande ênfase que eu quero dar no nosso vídeo de hoje é que esse Paulo, perseguidor da igreja, veio a se tornar o autor com mais livros escritos no Novo Testamento, ensinando e testemunhando o evangelho do qual ele perseguia. Mas o que aconteceu na vida de Paulo para que ele se tornasse esse cara? Tem outro texto em Atos capítulo 9, do versículo 3 ao 5, que diz o seguinte: indo a caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Paulo e Saulo são a mesma pessoa, para você não ficar com dúvida quanto a isso, tá? Esse texto de Atos nos explica o que aconteceu com ele, para que ele mudasse de vida e de convicções a partir daquele momento. Paulo teve um encontro com Jesus.
Paulo teve uma experiência real com Jesus que mudou a sua vida para sempre. Você pode continuar lendo o texto depois, que conta todo o desfecho da vida de Paulo a partir daí. A grande questão é que Paulo pensava estar fazendo a vontade de Deus como um bom cumpridor de regras e leis, como nós já falamos, né? Mas passou a conhecer, então agora, o verdadeiro Jesus, a partir de um encontro pessoal com Ele. Eu quero ler a continuação do primeiro texto que eu li com você antes de Filipenses, onde falamos um pouco de quem Paulo era. Agora, a partir do versículo 7. Então, Filipenses 3, a partir do versículo 7 e o 8 também, que diz o seguinte: Mas as coisas que para mim eram consideradas como ganho, reputei-as como perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Eu não sei o que vem à sua mente a respeito do que Paulo possa ter ganhado para mudar tanto, a ponto de considerar como esterco os títulos, o conhecimento, todas as honrarias e benefícios que ele tinha pela sua posição no Império Romano. Mas se você ler os seus relatos na Bíblia, vai perceber que Paulo não ganhou mais dinheiro do que ele tinha antes. Paulo não teve uma vida mais confortável e mais acomodada. Paulo não passou a poder desfrutar das melhores coisas que essa terra poderia oferecer. Nada disso. Paulo encontrou algo pelo qual valesse a pena viver, a ponto de perder tudo, morrer para uma velha vida que ele tinha para conquistar algo muito maior e muito mais valioso, que é Jesus, o Salvador da sua vida. Ganhou um propósito pelo qual valeria a pena então dedicar a sua vida e até morrer por ela. Eu acredito que, no fim das contas, todos nós, em algum momento da nossa vida, chegamos a um ponto definidor dessa consciência de necessidade de salvação. A grande questão é o que nós decidimos fazer com isso. Buscamos a salvação da nossa alma e plenitude nas conquistas, em coisas, em pessoas, mas parece que mesmo conquistando isso, ainda continuamos perdidos. Saiba que você não é o único. Isso acontece com a gente, porque somente em Deus nós encontraremos a verdadeira identidade e propósito para a nossa vida. Porque o que aconteceu com Paulo, a ponto de ser decapitado por causa dessa nova vida, acontece com milhares, milhões de pessoas ao longo da história, que têm gastado a sua vida, entregando a morte se for preciso, por algo pelo qual vale a pena viver, por algo muito maior e eterno. Eu tenho certeza que se você não conhece Jesus ainda, não teve nenhuma experiência com Ele, um encontro pode mudar a sua vida. E isso pode acontecer de diversas maneiras, seja em um momento de oração, ouvindo uma música, ou lendo um texto da Bíblia, conversando com alguém, e muitas outras formas também. Cristãos no mundo todo não vivem apenas um manual que traz algum significado. Há algo maior e mais profundo que acontece na vida de todo aquele que entrega a sua vida para Deus. Nossa convicção está firmada em relacionamento pessoal com Ele, em uma mensagem sempre atual, não importa quantos milênios passem, como já se passaram. Essa é a mensagem que traz vida à humanidade, não importa o povo, língua, tribo ou nação. Está firmada em experiências reais vividas, individualmente e coletivamente, que não são histórias de outros, mas experiências próprias. Eu creio que não foi por acaso que essa mensagem chegou até você. Se você deseja conhecer esse Jesus, diga para Ele aí onde você estiver, do seu jeito, que você quer conhecê-lo. Peça para Ele se revelar para você. A minha oração é que você tenha esse encontro com Ele e que a glória de Deus invada a sua vida para que você experimente o que é um novo nascimento espiritual em Deus, onde uma nova vida com Ele passe a fazer sentido para você. Chegamos ao final de mais um vídeo, espero que esse vídeo tenha falado ao seu coração. Obrigado por ficar comigo até aqui, obrigado aos nossos apoiadores, Marcenaria Bündchen, Carro Fácil, Orange Barbershop, Rafa Utilidades e Floricultura Eros por estarem com a gente. Semana que vem temos mais um vídeo para você, até lá, tchau, tchau!